Vamos ler a palavra de Deus nesta noite para esta congregação e para tudo aquilo que aqui o Senhor estará realizando, já está fazendo. Lucas capítulo de número 1, abra na sua Bíblia para lermos juntos. Nós vamos ler este salmo de Maria, cântico de Maria, mãe de Jesus, que é palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 55. Glória a Deus. Abra na sua Bíblia, aí, né? Na sua Bíblia ou no seu celular, né? Hoje em dia tem todas essas tecnologias. Então abra aí Lucas 1, se abrir no celular, lembra que tem que ser Almeida, revista e atualizada. Então Lucas capítulo 1, do 46 ao 55. Eu queria pedir para você, se não for incomodá-los, para nós lermos de pé hoje. Hoje é uma ceia, a ceia do Senhor, né? E teremos até um evento especial nessa ceia, porque vamos celebrar aqui as duas instituições de Jesus. Vamos celebrar o batismo e a ceia. Glória a Deus. Então leiamos juntos. Leia fazendo de você essas palavras, tá bom? Ao invés de dizer, então disse Maria, então diga você também todas essas palavras ao Senhor. Amém? Leiamos juntos em oração. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Aleluia. Amados, o tema que hoje nós vamos meditar dentro deste Salmo de Maria é um tema de, em primeiro lugar, alta relevância dentro de todo o contexto bíblico, dentro de todos os ensinamentos da palavra de Deus para os filhos de Deus. Esse tema é, diga, humildade. Além de ser um tema de alta relevância dentro do contexto da palavra de Deus, é um tema extremamente necessário para as nossas vidas, porque nós, todos nós, sem exceção, eu, cada um de vocês e cada ser humano na face da terra, viemos a esse mundo desde a nossa concepção, geração e nascimento. Nós viemos a esse mundo contaminados por uma coisa que Deus simplesmente odeia e que se chama soberba. Soberba, altivez, orgulho,
prepotência, arrogância. Deus odeia isso. E isso que Deus odeia está dentro de nossas almas. Está dentro de nossas almas. Está dentro da minha alma, está dentro da sua alma. Sabe por que nós não gostamos de sentir humilhação? Diante de uma humilhação a gente reage. Sabe por que a gente reage diante de uma humilhação? Essa é a prova que somos soberbos. Jesus foi humilhado e diante da humilhação ele não reagiu. Ele não reagiu. Sabe por quê? Porque ele, como homem aqui na terra, ele não tinha essa infecção maligna que nós temos, que se chama soberba. Jesus não tinha soberba. Jesus não tem soberba. E a Bíblia diz uma coisa muito séria, que Deus resiste os soberbos. Ele dá graça aos humildes. Graça, sabe o que significa graça? Significa salvação. Foi a nossa pregação de ontem à noite aqui. Graça é salvação. Quando diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, significa que Deus condena todos os soberbos e só salva os humildes. Jesus não veio aqui ao mundo só para morrer na cruz em nosso lugar. Ele veio também como mestre do céu, para nos dar muitas lições, para nos ensinar muitas coisas. E uma das principais é esta, que ele mesmo disse em Mateus capítulo 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Cristão não é todo mundo que se diz cristão. Cristão é quem aprende de Jesus a ser humilde, a deixar de ser soberbo, a deixar de ser orgulhoso, porque isso Deus odeia, e aprende a ser humilde. Quando Jesus começou a pregação do reino de Deus, essa pregação se chama Sermão da Montanha. A primeira coisa que ele disse foi: benditos ou abençoados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por causa da soberba, nós vivemos em um mundo que se chama assim, tem gente que vê isso como uma coisa sadia. Um mundo cheio de competição. Uns competindo com os outros para ver quem é o maior, quem é o mais importante, quem é o mais rico, quem vai ganhar, quem vai estar no primeiro lugar do pódio, quem vai ganhar o troféu, quem vai ganhar a medalha, quem vai ser reconhecido. É um mundo onde todo mundo, por causa da soberba, quer se exaltar, quer se engrandecer, quer dominar.
Isso se chama a síndrome de Lúcifer, porque esse foi o pecado que misteriosamente nasceu no coração daquele anjo, que era um dos anjos de Deus no céu, e de repente ele se encheu de soberba e quis se exaltar acima de Deus, e por isso está escrito na palavra: não houve mais lugar no céu para ele. No céu não há lugar para quem quer se exaltar. Por isso Jesus disse: todo que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Por isso a Escritura declara: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. O tempo oportuno é uma dessas duas datas: ou a sua morte ou a vinda de Jesus, a que vier primeiro. Será o tempo oportuno. Se chegar essa data e Deus olhar para você só como uma pessoa que se exaltou, que se engrandeceu, que jamais se submeteu à sua vontade, mas quis fazer só a própria ou as próprias vontades, não há lugar no céu, porque Deus odeia a soberba. A soberba da vida. Mas se você seguiu o modelo de Jesus, que sendo o único homem que pisou nessa terra, que tinha até o direito de se exaltar, ao invés de se exaltar, ele se humilhou, tornando-se obediente em tudo ao Pai, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Cumpriu-se nele, Jesus, o que ele mesmo pregou: o que se humilhar será exaltado. Isso aconteceu com ele. Mas o que se exalta será humilhado. Isso aconteceu com Satanás, com os demônios, e é o que vai acontecer com todo aquele que não é convertido. Quer ver uma palavra de Deus aqui bem forte para quem não é convertido? Dá uma olhadinha comigo aqui no Salmo 7, versículo 12. Salmo 7, versículo 12, o 12 e o 13. Salmo 7, versículos 12 e 13. Encontraram? Eu estou ouvindo páginas virando aí. Salmo 7, versículos 12 e 13. Leiam comigo os dois versículos. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. É isso aí que Deus tem preparado para quem não converte. Porque resistir à conversão é algo que acontece por causa da soberba. Eu não vou converter, não. Eu não vou me humilhar. Eu não vou confessar pecado, não, porque eu não tenho pecado. A soberba dos homens leva eles a dizer isso, a acharem isso, porque não tem Deus, não conhece Deus. O destino deles é terrível, porque o céu é onde estão aquelas coisas que agora
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para todo mundo? Para aqueles que o amam. E quem são os que o amam? João 14, 23. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar é obedecer, obedecerá a minha palavra. E a esse aí o meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele a nossa morada. Esse é o que ama a Deus. Amar a Deus é o maior mandamento da Bíblia, hein? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Isso inclui ali de todo o teu entendimento. Porque todo mundo vive na vida, fazendo coisas de acordo com o que ama. De acordo com o que ama. Você faz o que você ama. Você faz tudo em prol do que você ama. Se você não ama a Deus, nada do que você faz é para Deus, é só para si mesmo. A sua soberba faz isso com você. Não espere ir para o céu. Não há céu para essas pessoas. O céu é para os que amam a Deus. E amam tanto a Deus que, em Apocalipse capítulo 12, diz que eles que amam a Deus não fazem caso da própria vida, não amam a própria vida. Eles vencem o pecado, eles vencem o diabo, vencem tudo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que eles dão, e mesmo em face da morte, não amam a própria vida, porque amam a Deus mais do que a vida. Porque receberam a graça, e como Davi disse nos Salmos, a tua graça vale mais que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Então, amados, tudo isso foi para introduzir para vocês esse tema. Diga de novo, humildade. Olha a humildade de João Batista, quando vieram falar para ele assim: olha, aquele homem que você batizou, Jesus, ele está atraindo mais pessoas do que você. Olha o grupinho pequeno que está com você, olha o grupo imenso que está, a multidão que está seguindo ele. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Entendeu o que é humildade? Num mundo onde todo mundo quer ser grande, todo mundo está afetado pela megalomania, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser poderoso, essas pessoas estão possuídas pelo diabo. Quando o Espírito Santo de Deus entra e age na vida de uma pessoa, ela quer ser como Jesus, manso e humilde de coração. Amém? Aleluia. Então vamos trabalhar aqui dentro dessa palavra de Deus, cujo título é, diga de novo, humildade. Este Salmo de Maria, ele é chamado em latim, por essa palavra que está no latim, repita depois de mim, Magnificat. Magnificat é o verbo magnificar, engrandecer. Aqui está a diferença entre quem é humilde e quem é soberbo. Quem é soberbo quer se engrandecer. Quem é humilde quer se diminuir e engrandecer a Deus. É isso que Maria faz aqui neste Magnificat, neste Salmo de Maria. Do versículo 46 ao 55, nós
Vimos há 15 dias atrás que tem uma introdução nos versículos 46 e 47, nós já passamos por essa introdução, onde Maria chama o Senhor de, repita, meu Salvador. Foi o que nós lemos aí, ó. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque Maria chama o Senhor de Salvador, porque como todos nós, ela também era uma pessoa necessitada de salvação. Maria nunca foi nada disso que o catolicismo prega, uma mulher sem pecado. Não, o único homem sem pecado, Jesus. A mãe dele não. Ela precisou de um Salvador. Se ela não tivesse pecado, não precisaria de salvação, e também não precisaria de Deus salvá-la. Ele não seria o seu Salvador, porque ela não foi salva de nada. A salvação é porque somos pecadores. Se ela diz que Ele é o seu Salvador, é porque ela também foi salva por Ele dos seus pecados. Amém? Nós estamos entrando hoje no desenvolvimento deste Salmo de Maria, desse cântico, do 48 ao 55, cujo título é, repita depois de mim, fez grandes coisas. Sabe, tem um segredo. Quanto mais nós aprendemos a humildade, quanto mais nós aprendemos a nos diminuir, mais coisas grandes Deus faz em nós e por nós. Sabe por que Deus não faz grandes coisas em muita gente? Porque elas já são grandes demais. Elas já estão se engrandecendo demais. Aí Deus não faz grandes coisas nelas. Deus faz grandes coisas na medida em que nós diminuímos, em que aprendemos a humildade. Quanto mais humildes, mais coisas grandiosas de Deus nós vamos experimentar. É isso que Maria vai dizer aí nesse cântico que é palavra de Deus, do versículo 48 até o 55. Esse desenvolvimento aí, repita, fez grandes coisas. Ele está dividido assim, ó. Do 48 ao 50, o título diga, por mim. Maria vai dizer nesses 3 versículos que o Senhor fez grandes coisas por ela, o Senhor fez grandes coisas por mim. E do 51 ao 55, diga, pelos tementes. Deus faz grandes coisas na vida daqueles que o temem. Que o temem. Temer é reverenciar. Temer é respeitar. Temer é obedecer, por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no livro do profeta Isaías está escrito que o Espírito de Deus também é Espírito do temor do Senhor. Espírito do temor do Senhor. Pessoas que têm o Espírito Santo têm o temor de Deus. Pessoas que não têm esse temor, não têm esse respeito, não têm essa reverência a Deus. Em favor daqueles que são tementes a Deus, Ele faz grandes coisas. Nós estamos entrando hoje nesse testemunho de Maria. O Senhor fez grandes coisas, diga de novo, por mim. 48 até os 50, 3 versículos, né? Esses 3 versículos, eles estão assim, ó. 48 e 49, Maria, por causa de tudo que Deus já fez na vida dela, ela sabe que é uma mulher, diga, abençoada. Amém? E no versículo 50, ela diz o porquê ela é abençoada. Porque Deus foi misericordioso para com ela, por isso ela diz, diga, por misericórdia. Nós não somos abençoados por Deus, porque merecemos ser abençoados por Deus. Ninguém merece ser abençoado por Deus. Nós somos abençoados por Deus, por misericórdia de Deus. Porque Ele tem misericórdia de nós.
Vamos ver esses dois versículos, 48 e 49, que diz abençoada. O 48 nós vamos ver hoje, e o 49 nós vamos ver domingo que vem, porque são versículos profundos. O 48, diga, humildade da serva. Quando Deus vê alguém querendo ser humilde, Ele começa a fazer grandes coisas na vida dessa pessoa. É o que nós vamos ver hoje no 48. E 49, na semana que vem, diga, santidade de Deus. Deus retém a sua mão para não favorecer a gente soberba, porque Ele é santo, e sendo santo, Ele abomina, Ele odeia a soberba. Ele age em favor dos que são verdadeiramente humildes, porque Ele é santo, e só os que são humildes reconhecem a santidade de Deus e não se exaltam diante dele, se humilham para exaltar o Senhor. Então o versículo nosso de hoje é o 48, e eu coloquei ele aí no slide já de forma corrigida, corrigindo algumas palavras diferentes daquelas que os nossos tradutores aqui traduziram. Às vezes os tradutores não traduziram literalmente como isso estava escrito aqui no Novo Testamento, na língua grega. Bom, em primeiro lugar você vai ver que no lugar da palavra humildade que está na nossa Bíblia, no texto original está uma palavra diferente, humilhação. Humilhação, ok? E também não está escrito, você vai ver aí no versículo 48, que todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Não, no texto original está escrito que todas as gerações me chamarão de abençoada ou de bendita. Essas são as diferenças. Então, de acordo com o texto original, Maria disse assim, porque Deus, contemplou na humilhação da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão de abençoada. Repitam. Apesar de no texto ter a palavra humilhação, eu mantive aí o título de, repita, humildade da serva. Eu mantive no título humildade, porque Maria disse assim, Maria não disse, ele olhou para a humildade da sua serva. O texto disse que ele olhou para a humilhação da sua serva. Qual que é a diferença disso? Em primeiro lugar, note que essas duas palavras, por isso eu deixei elas no slide aí de propósito, as duas palavras começam com 3 letras, H-U-M. H-U-M é o número 1. O número 1 em latim. E também o número 1 no português arcaico. Pessoas mais velhas aí lembram, de que antigamente o pessoal escrevia número 1 com H. Eu até lembro de alguém escrever cheque assim, R$1.000, e o 1 com H. Lembra disso aí? Está acabando os cheques, Então, R$1.000. Então, 1 com H, porque isso é do português arcaico, isso é do latim. O número 1 é a raiz dessas duas palavras, humilhação e humildade. Humilhação e humildade. O que tem a ver o número 1 com humilhação e humildade? O número 1 tem a ver com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Onde está escrito ali em hebraico, Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um.
As nossas Bíblias colocou é o único Senhor, para tentar interpretar isso. Mas no original é, o nosso Deus é um. Uma das coisas terríveis que o pecado fez na alma humana foi as almas humanas, os seres humanos, tá? Desprezam a singularidade e exaltam a pluralidade. Os seres humanos não gostam de uma coisa só, não. Eles querem muitas coisas, eles querem muitas coisas, eles querem muitas coisas, eles querem muitos reconhecimentos, eles querem muitos bens, eles querem muitos ídolos, eles querem muito dinheiro, eles querem pluralidade. Essa sede de pluralidade, essa cobiça por pluralidade, é o que o pecado fez nas almas humanas. Humildade significa não possuir nada além de um só bem: Deus. Davi era um rei em Israel, e como rei teve acesso a todas as riquezas do tesouro nacional da nação que ele reinava. Mas ele orou diante de Deus e escreveu no livro dos Salmos: Senhor, outro bem eu não possuo além de ti somente. Tu és o meu único bem. Em outras palavras, ele disse: tu és o meu único tesouro. Jesus disse nos evangelhos: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Só que Deus não aceita ninguém que tenha o coração na pluralidade. Deus não aceita ninguém que tenha o seu coração em muitas coisas, em muitos ídolos, em muitos bens. Essas pessoas não têm Deus, elas não são de Deus. Quer ter Deus? Tira todas essas coisas do seu coração. Tira todas essas coisas e pessoas do seu coração, porque o seu coração foi feito para abrigar um só Deus. Por isso o significado da palavra ídolo é esse aqui: é tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração é ídolo. E se você tem um coração cheio de coisas, você não é humilde, porque você não tem um só, que é Deus. Você tem muitas coisas. Um rapaz chegou para Jesus, ele tinha muitas coisas, ele tinha muitos bens, e ele chegou para Jesus com dois verbos: o verbo fazer e o verbo ter. Ele chegou e perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Porque como toda pessoa rica, ele pensava que para ter alguma coisa, ele tem que fazer. Ele tem que fazer para ter, ele tem que fazer alguma coisa para poder comprar, para poder possuir. Como rico, ele pensava que podia comprar tudo, e por fim, diante de Jesus, ele pensava que podia comprar o céu, que podia comprar a salvação. Aí Jesus falou para ele assim, outro verbo. Ele veio com o verbo fazer e o verbo ter. O que eu devo fazer para ter? Aí Jesus falou outro verbo para ele. Jesus falou assim: bom, você faz o seguinte: pega toda essa pluralidade de bens que você tem e distribui lá para os pobres. Dá tudo, não fica com nada. Depois vem e me segue, e você vai ser perfeito. Ele falou o verbo fazer e o verbo ter. Jesus falou o verbo ser.
Porque para Deus não importa muito o que você faça ou o que você tenha, mas quem você é. Jesus propôs a ele: larga a pluralidade e vem para a singularidade. Fica só comigo. Tenha um só bem. Tenha um só bem. Aí você vai ser humilde. E isso é que é ser perfeito diante de Deus. Ele não foi capaz de fazer o que Jesus falou. Como muita gente aqui pode estar pensando, mas como é que pode ser isso? Ele não foi capaz de fazer o que Jesus falou, porque ele tinha muitos bens. E acaso ele ia se humilhar, abrindo mão de todos os seus bens? De jeito nenhum. É por isso que Jesus disse que é muito difícil um só rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aquele que quer se tornar rico cai em ciladas e tentações, porque a raiz de todos os males é o amor pelo dinheiro. Porque quem ama o dinheiro não ama a Deus. Eu já preguei em todos os estados do Brasil, não em igrejas, preguei para descrentes. E as minhas piores experiências de pregação foi pregar para ricos. Preguei para ricos, preguei para pobres, mas para ricos é difícil. Porque eles amam suas riquezas, amam o seu dinheiro, amam seus bens, amam suas casas, amam suas mansões, amam seus carros, amam suas viagens, amam suas regalias. E por isso nenhum deles vai estar no céu, porque eles não são capazes de trocar tudo isso por Deus. Eles não querem Deus. Eles preferem as suas riquezas. Preferem a pluralidade do que a singularidade de ter um único bem. No texto, Maria falou humilhação. O Senhor não olhou para a humildade, o Senhor olhou para a humilhação dela. Por quê? Porque humilhação é o processo de santificação, mediante o qual nós vamos perdendo toda a pluralidade e nos consagrando à singularidade de Jesus. Eu quero perder tudo para ter só um bem, para ter só Jesus. É isso que é o reino de Deus. Por isso Jesus disse: o reino de Deus é comparado a alguém que achou um tesouro. E para possuir aquele tesouro, ele abriu mão de todos os outros tesouros que ele tinha, para só possuir aquele tesouro. Outra parábola que Jesus contou: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola preciosa. E quando ele encontrou essa pérola preciosa, ele abriu mão de todas as outras pérolas que ele tinha, só para possuir esta única pérola de grande valor. Jesus é essa pérola para você? Jesus é esse tesouro para você? Porque se tiver outros tesouros e outras pérolas no seu coração, você não tem lugar para Jesus na sua vida. Como em Belém não houve lugar para Maria dar à luz a Jesus. Ele teve que nascer numa estrebaria. É assim que Jesus não encontra lugar
no coração da maioria, porque já estão cheios, esses corações já estão lotados. Como as hospedarias de Belém, as casas já estavam lotadas, não cabia Jesus. Se você estiver lotado, cheio de ídolos, cheio de bens, cheio de coisas, não cabe Jesus. E Jesus vai nascer na estrebaria do coração daqueles que renunciam tudo, porque eu quero só a Ti, Senhor. 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. É íntegro, íntegro é inteiro, inteiramente dele, e não se divide com ninguém. Muita gente acha que esse evangelho que nós pregamos aqui é radical demais. Vou procurar uma igreja que tenha um evangelho mais leve, que não seja tão radical. Se você achar, vai ter achado um evangelho falso. Porque o verdadeiro evangelho é radical. E por isso Jesus disse em Mateus 16:24: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É por isso que a salvação não é para muitos, a salvação é para poucos, para os poucos que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam com essa porta larga, porque ela é fácil. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta. A salvação não é para todo mundo, não. E a salvação nem é para muitos. A salvação é para os poucos que, para entrar pela porta estreita, eles se humilham. E aí Deus olha para a humilhação e abençoa. Foi isso que aconteceu com Maria. Ele olhou, ele contemplou a humilhação da sua serva. Por isso, todo mundo vai dizer agora, vai me chamar de abençoada. Todo mundo quer bênção de Deus, mas não sabe que a bênção é essa. Bênção de Deus é sujeição a Deus, é obediência a Deus, é entrega a Deus. E para ser de Deus, para ter Deus, tem que jogar o resto fora. Será que Deus vale a pena, hein? Será que vale a pena se jogar alguma coisa fora por Ele? O que você acha, hein? Isso é para você pensar. Porque são esses que vão morar no céu. Aleluia. Para irmos morar no céu, temos que aprender a humildade. E a humildade é ensinada aqui para nós na palavra de Deus. Por isso esse texto foi um texto de humildade. A humildade é ensinada aqui na palavra de Deus, porque nenhuma soberba entra no céu. Por isso que Jesus, ele como mestre, ele criou duas dinâmicas, vamos usar esse nome. Ele criou duas dinâmicas importantes para demonstrar para as pessoas o que a palavra de Deus faz nelas. Essas duas dinâmicas que Jesus criou
são as duas dinâmicas, as duas instituições que nós chamamos de batismo e ceia. Batismo e ceia. Jesus instituiu o batismo com água, e a ceia, onde nós comemos um pedacinho de pão aqui, com suquinho de uva. Por quê? A palavra batismo, ela não é uma palavra portuguesa, ela é uma palavra grega. Traduzindo para o português, simplesmente é banho. Banho. Você toma banho todos os dias? Né? Quem está do seu lado aí, diga graças a Deus. Né? Nós temos que tomar banho todos os dias. Mas o banho que nós tomamos todos os dias é para lavar o corpo. A nossa alma não é lavada por esse banho que nós tomamos todos os dias. O banho que lava as nossas almas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o banho, é a água espiritual que dá banho nas nossas almas. João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Assim como a água lava o corpo, a palavra lava a alma. Por isso que assim como você toma banho no seu corpo todos os dias, você tem que dar um banho na sua alma todos os dias de palavra de Deus. É por isso que o homem de Deus, no Salmo número 1, tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite. Você não tem prazer em um banho? Como é gostoso um banho. O banho refrigera lá, você sai renovado do banho. A mesma coisa acontece com a alma, quando você medita nela de dia e de noite. Gente que está sem Bíblia, todo dia, não lê Bíblia, não tem tempo para Bíblia, não gosta de Bíblia, não lê Bíblia, não tem palavra de Deus na sua vida, a alma dessa pessoa está encardida, apodrecida, suja, fedida, fétida, nojenta. Imagina as bactérias e vírus espirituais que já tomaram conta dessa alma. Porque é alma podre, alma suja, alma que não é lavada na palavra. Um dia, se você ficar um dia sem tomar banho no corpo, ele já fede. E uma vida inteira sem lavar a sua alma, isso aí dentro está uma porcaria nojenta. Deus está com nojo de você. Pensa que Deus está amando você? Não, Ele está com nojo de você. Que alma suja, que alma fedorenta. E a única água que lava é a palavra. Foi por isso que Jesus instituiu o batismo. Aí você toma banho e vai almoçar. Toma banho e vai comer, né? Se você for tomar banho sujo, sua mãe deixa você sentar na mesa. Menino, você está porco, vai tomar banho. Depois que toma banho, você vem e senta à mesa. E aí limpinho você participa da ceia. Limpinho você participa da ceia, que é outra representação da palavra. Assim como você come comida para alimentar o seu corpo, essa comida que você come não alimenta a sua alma. A comida que alimenta a sua alma é a palavra de Deus. Por isso está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha as duas coisas diárias na nossa vida que Jesus pegou. Todos os dias tomamos banho e todos os dias comemos. Fazemos isso para o corpo. E a alma? A alma também tem que tomar banho todo dia. E a alma também tem que comer todo dia. Mas ela toma banho de palavra e ela se alimenta de palavra.
senão a sua alma fica suja e fraca e raquítica, e aí que vem morte espiritual. Por isso a humanidade é uma humanidade espiritualmente morta. A palavra de Deus nos dá vida. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Hoje vamos realizar aqui um batismo. Não vai ser dentro de uma piscina, porque não é a quantidade de água que autentica o batismo. Não, é a autenticidade de palavra na vida das pessoas. A gente costuma, nós mesmos aqui costumamos, é um costume nosso realizar todos os batismos dentro de uma piscina, mas eu já realizei muitos batismos fora de piscina, que na piscina ou na água ou no rio ou no lago, eu já fiz batismos assim, é batismo chamado por imersão, tá? Mas existe o batismo por efusão. Efusão é o batismo que vamos fazer hoje. Já fiz vários deles com pessoas mais idosas, com pessoas doentes, com pessoas que não se sentiam bem de entrar ali numa piscina por causa das suas condições. Ok? Então, é lícito que nós batizemos assim também. Glória a Deus.